Bora, fiel, se liga na análise da mídia aí, no pênalti no final do jogo, teve opiniões controversas aí e também análise do Simon, mas no final do vídeo é inacreditável, mano, a imagem tá clara e a mídia consegue distorcer a imagem, na moral, velho. E já saiu até o áudio do VAR, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Do Corinthians e do Internacional também, né? Então passou por lá. 1-1, empate lá no Beira-Rio. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem, mas enquanto tá rolando ali, assim... Um empate que, claro, empate fora de casa sempre é melhor para o visitante, né, Calçade? Mas deixou escapar ali no finalzinho, como eu disse, daqui a pouco a gente fala da arbitragem, mas parece que não ficou tão bom para ninguém, né? Não ficou bom para o Inter, que joga em casa. E vem numa sequência muito ruim. E ainda mais quando o torcedor do Inter olhou a escalação do Corinthians e falou assim, pô, hoje vai ser o dia, né? Pois não tem Memphis, porque não tem ninguém, os caras. já não tinha o Carrilho, já não tinha ninguém. Então ele tinha Kaká, o Gustavo Henrique e o Andileri, uma linha de 3, o Mateuzinho e o Hugo, não era nem o Matheus Bidu. Sim. O Matheus Bidu tá jogando bem, tava no banco. Tinha Raniel, Bidon, Rian, também uma reserva. Quer dizer, o Guinegão, o Guilherme, né? E o Vitinho. E não tinha o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto... Adora fazer gol. Além da cavadinha que deu, quando marcou o gol no jogo passado, foi comemorar e tomar amarelo. Desfalcou o Corinthians hoje. Ou seja, o dano que ele conseguiu produzir ao time foi extraordinário. Né? No único jogo. E foi a jogada do gol do Corinthians, aí a gente tá vendo Internacional, um lance que foi anulado, né? E há uma participação, uma posição e participação, porque a frente do goleiro sai da frente ali. É o entendimento da arbitragem e eu entendo também que isso ocorreu. E aí o gol foi anulado. Mas é um Corinthians que conseguiu, na jogada do gol, fazer uma jogada brilhante, como há muito tempo você não viu, uma jogada coletiva. E o Inter com muita dificuldade de, em casa, realmente usar a sua potência. Aí a gente está vendo mais uma... a situação do jogo foi muito assim, né? Nesse cenário, o Inter saindo para jogar, o Corinthians jogando nas costas, entrando pelo lado direito, sobretudo pelo lado direito dele, do Internacional, mas o lado esquerdo também. Aí o Ramon vai para o segundo tempo, coloca o mercado um terceiro jogador na defesa para tentar equilibrar o sistema para poder enfrentar o Corinthians. Porque o Inter perdeu chances no início e aí o Corinthians estabilizou. Mas é um jogo que não agradou ninguém pelos pontos distribuídos e pela arbitragem, assim, tivemos lances bem complicadinhos. Aliás, a gente na sequência, a gente começar a continuar a conversa aqui, a gente vai ouvir, inclusive, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Antes a gente vai ver, claro, a cobrança. O Dorival foi expulso nesse lance aí, depois na coletiva ele falou um monte também. E aí a gente tem a cobrança do Carboneiro para empatar o jogo. Quase que o Hugo pega, ele ainda resvalou na bola, quase pegou, ele que foi convocado agora para a seleção brasileira, né? E o Ancelotti, inclusive, falou que vai utilizar o Hugo possivelmente no segundo jogo contra o Japão. Vamos ouvir, então, o presidente do Corinthians aí na sequência. O que nós queremos é o seguinte, é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Então eu queria desabafar aqui com vocês, dizendo o seguinte, não dá para continuar assim, todo o trabalho vai por água abaixo. O treinador ele é cobrado, o dirigente ele é cobrado, sim, é inerente à nossa profissão, o presidente. E os árbitros, eles ficam fora um jogo ou outro, depois voltam a atuar novamente. O Corinthians está muito chateado, indignado com tudo isso que está acontecendo. Eu tenho um jogo no sábado, o Dorival certamente vai fazer a melhor preparação para fazer um jogo importante no sábado contra um adversário super difícil. O que vai acontecer no sábado? A gente espera que as coisas se resolvam dentro do campo. Mas eu estou preocupado com o que pode acontecer no jogo de sábado, porque a gente está num campeonato super competitivo, difícil de ser disputado. O Corinthians não quer de maneira alguma, nunca quis. A camisa do Corinthians é muito grande, o torcedor do Corinthians ele é muito grande. Nós não queremos favorecimento, mas em contrapartida não podemos aceitar o que está sendo feito com o Corinthians. Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nós somos a equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Rodrigo Pereira
tá de parabéns pela confusão que ele consegue. Ele deu 5 minutos de acréscimos. O lateral saiu, ele botou o apito na boca para encerrar a partida. Ele deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida. Ele deixa a jogada prosseguir e depois, chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira, daquela forma, no último minuto da partida. Aliás, ele já tentou dar o gol, aquele gol que foi anulado pelo bandeirinha de linha naquele momento. Ele já nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque ele estava procurando uma maneira, e acabou encontrando, de provocar aquilo que ele quis. Estava procurando uma maneira de provocar aquilo que ele quis. Palavras do Dorival Júnior. É só um detalhe, né? A gente vai mostrar o lance aí pra gente discutir se isso aí foi ou não foi pênalti do lance do Kaká. Só uma coisa. O Corinthians teve 14 decisões desfavoráveis. Ok, vamos pegar as 14 decisões desfavoráveis e vamos ver se todas foram justas ou não, né? Porque você ter decisões desfavoráveis... todo time tem, e aí... Isso é a pressão, né? Isso aí é a pressão. Quer dizer então que foi prejudicado nas 14 decisões? Não, tem que ver lance a lance. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse pênalti. Foi ou não foi, gente? Vamos lá. Olha o silêncio aqui. A gente tem que... O lance foi chamado pelo VAR e as imagens disponibilizadas, tanto para o VAR quanto para a gente, não são imagens que me mostram o pênalti. Assim, pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido. Mas assim, o objeto da análise não mostra o pênalti, que é a mesma imagem que a gente tem. Eu não vejo esse pênalti. Então, no gol anulado a favor do Corinthians, eu vejo impedimento. Vejo o gol do Internacional também anulado com participação em posição de impedimento. Mas o pênalti, não consegui ver onde é que está a falta aí. Assim, por isso que nos foi cedido, apresentado e pro VAR também. E a visão do árbitro é péssima. Não sei, sinceramente, qual é a... Rodrigo José Pereira... Porque esse lateral, normalmente, ele já... Olha lá, tá vendo? Ele tá muito perto ali e a quantidade de camisa na frente dele, ele não tem a visão boa. Acho que se ele estivesse do outro lado da área, e normalmente o lateral é batido naquela faixa... Eu acho que essa é a imagem para tirar a decisão. A anterior. Eu acho... Que é de frente, né? Sim, eu acho que tem um toque. Tem um contato físico, do vamos lá? Kaká. Tem um contato físico. Daí para esse toque ser determinante para a queda, Pois é. eu já acho que dá para conversar. Pois é, também acho. Só que o árbitro estava com a visão completamente encoberta, se o VAR chamou, ele vai dar o pênalti. Não, se o VAR chamou é para ele ver se foi pênalti ou não. Ele vê. Mas ele não viu. Sim, o problema é que... Então, ele acaba sendo induzido. O problema é que o VAR chama para fazer uma mesa redonda com os árbitros. Sempre assim, né? Porque, olha esse lance, aqui, ó. Por exemplo, eu acho o lance... O jogador vai dominar a bola de costas, esperando a bola chegar. Ele não se atira, certeza. Ele não se jogou para cavar o pênalti. Não sabe nem o que está acontecendo atrás. Sabe que tem um jogador atrás dele. Não, e ele tem chance de gol. Ele não vai se atirar assim. Não, acho que até se atira quando tem chance de gol muitas vezes aqui. Mas, eu também vejo bastante isso. É verdade, desculpa a minha ingenuidade. Tem uns divings, não tem, Vitor Breno? Tem umas simulações. Nesse caso, assim, eu acho a jogada bem dúbia, porque tem o movimento do zagueiro do Corinthians segurando as costas dele para tomar a frente da jogada. Olha ali, aqui, ó. Olha lá. Ele tá curvado, tá inclinado para trás. Então, assim, Você acha que ele faz o que ali? Que é um empurrão suficiente para dizer que é? Porque se fosse empurrão, o corpo faria isso. Foi empurrão, foi puxão. Ele puxou, ele bota a mão na camisa atrás e puxa. Então, eu acho que se não marca, o Inter reclama com alguma razão. Tô pegando o critério do futebol brasileiro. E o Corinthians reclama também porque não sei se foi suficiente pela pênalti, então... É um lance que a olho nu é difícil de marcar pela velocidade do lance. Porque acontece antes da bola chegar, inclusive. A bola tá viajando, então o foco não tá ali. O foco tá na viagem da bola. Agora, quando você pega a câmera, volta a imagem e percebe claramente que a mão nas costas pega pela camisa e puxa. Para mim é pênalti. Aí desequilibra. Pênalti. O jogador cai. Ato contínuo. Toda, não. Para mim, pênalti. Eu também não tenho essa convicção toda, não, mas eu entendo que você está falando do movimento só ali. Só botar a imagem de novo, tem os dois ângulos. O ângulo de trás, que é mais distante,
ele dá a noção exata de que há uma consequência do puxão. Aí não dá pra ver. E a câmera fechada já pega ele. Se a gente olhar com muita calma na câmera fechada, já aqui, puxou. E lá por trás você vai perceber a consequência disso. É o desequilíbrio do jogador do Inter. Por isso, para mim, é pênalti. E o Kaká estava no campo, ele tinha tomado amarelo no primeiro tempo, ele estava saindo na cobertura, o Mateuzinho estava saindo para jogar pelo corredor direito, e ele, nas bolas longas do Inter, eram 3 zagueiros, ele, o Gustavo Henrique e o Angileri como zagueiro. Sim. Então ele saía na cobertura, a bola jogada nas costas do lateral, e ele tomou um amarelo. E tava difícil para ele. Dava a impressão, eu fiquei com o Rafa Oliveira comentando no Prime Video também, pensou mesmo, assim, falei, vai tirar. Vai voltar no segundo tempo contra o zagueiro. Porque naturalmente é um zagueiro que sempre está pendurado. Ele está sempre pendurado. Para-raio, né? Ele já está pendurado sem amarelo. Com amarelo, então, ele está melhor sacar. Sim, pendurado no lustre. O Dorival manteve, aí pagou caro por isso. Vamos ver o lance do gol do Internacional também, que o Calçado já deu um plazinho aqui, né? O gol que foi invalidado. Só para rapidamente, para a gente poder falar um pouquinho ainda de calendário, das mudanças no calendário do futebol brasileiro já para o ano que vem. Teremos uns 10 minutinhos para falar disso, mas já prometendo que o Linha de Passe de segunda-feira que vem vai tratar bastante desse assunto, tá? É que hoje com rodada e tal, a gente não conseguiu dar a devida atenção para isso, mas vamos falar um pouquinho ainda. Para vocês, anulado perfeitamente ou alguma dúvida, Vitor Birner? Acho que é polêmico. Segue marca já completo. Não, eu acho que é polêmico, porque assim, a gente já viu esses lances algumas vezes, a interpretação, ele tá na frente do Hugo, não impediu que o Hugo tivesse a ação de ir na bola. O Hugo estava enxergando a jogada, tanto que ele se movimenta. E não pulou atrasado. Então... É relativo, porque ele não chega na bola. E era uma bola que parecia defensável. Foi bem no canto ali. Não, foi tão no canto. Foi no canto, mas não acho que... Foi tão no canto, não. Acho que chega a ser uma bola defensável. E ela quica ali. Uma bola com visão limpa, ele chegaria. Ele tem um retardo na reação dele. E ela dá uma quicada ali antes. Mas pula. Pula. Eu entendo que tem posição com participação. Agora que talvez seja essa hesitada aí que a gente tá falando, ó. Ele dá uma fração de segundo. É difícil, hein? Uma fração de segundo. Tem posição sem participação e posição com participação. Tá. Então... O que ele foi julgar é se tem participação. Participação não é o contato físico com o goleiro, é atrapalhar de alguma forma o ângulo de visão e tal, porque aí você utiliza a sua posição, sua condição irregular. Né, a seu favor. Eu entendo que a arbitragem acertou. Então acertou. Eugênio, a arbitragem acertou. Então. Pra mim, sim. Acertou o Birner? Acertou ou errou? Eu acho difícil, mas eu aceito. Eu tô com o Marra. Eu não gosto de ficar em cima do muro, assim, mas assim... mas não é isso. Tem dúvida às vezes. Tem dúvida. Eu já fiquei aqui, às vezes eu tenho dúvida. Se eu soubesse qual é exatamente, ou mais ou menos, encaminhado o critério usado na maior parte dos lances, eu poderia citar, olha, eu acho que a visão do goleiro está um pouco encoberta. Eu acho que... tudo bem, dá para anular. Tá. Dá para anular, é a minha opinião. Bom, poucas vezes eu vi o Dorival bufando tanto. Aliás, estava na boca ali, queria falar com o árbitro Rodrigo Pereira de Lima. A gente já vai falar com o Elton Serra sobre o futebol em si. Antes, vamos falar novamente com o Simon. Acho que o gol anulado do Corinthians não tem muita dúvida, a gente pode até soltar o lance para a gente dar uma olhada. Uma anulação meio clara o que aconteceu. Mas ali tivemos pênalti no final, que é a principal polêmica, né? E o gol anulado do Inter. Hein, Simon? Aí, a gente vê nesse lance aí, já pela imagem na transmissão, já dá para tirar dúvida. Mas acho que tem discussão, sim, no gol anulado do Inter e no pênalti, principalmente, Simon. Então a gente quer ouvi-lo novamente, por favor. Esse lance aí, ele tá com o ombro à frente, não é um lance milimétrico, traçaram as linhas, o jogador estava impedido, o gol foi bem anulado. O jogo teve 37 faltas, 9 cartões amarelos e o árbitro pernambucano não esteve bem, não é como a maioria dos árbitros nesta rodada. Por quê? Porque está faltando orientação e quando a orientação é dada é equivocada. Aí nós temos o lance do gol do Corinthians, do Internacional, né, que seria o gol de empate.
1-0 e seria 1-1 nessa jogada ensaiada. O jogador do Internacional, o Otávio, está à frente do penúltimo defensor, portanto em posição de impedimento. Quando ele salta, isso impacta na decisão do Hugo. O Hugo espera, não é? A reação do Hugo, ela retarda pelo movimento do jogador do Internacional que sai da bola. Pode observar que só quando a bola está na sua trajetória para o gol e depois que passa pelo jogador Internacional, o goleiro do Corinthians vai na bola. Então, de acordo com a regra número 11, que trata do impedimento, interferir a um adversário deve ser marcado esta posição de impedimento, a infração. Portanto, o gol foi bem anulado, né? O árbitro, com o auxílio do VAR, chamou inclusive o seu assistente, foram na cabine, como manda o protocolo, e anularam corretamente o gol do Internacional. E o pênalti do Kaká no Bruno Henrique já tinha passado segundos do tempo que ele deu de acréscimo, né? O principal motivo do tempo não dá para reclamar, né? Quer dizer, eram segundos. Mas a puxada de camisa, será que foi suficiente para derrubar o Bruno Henrique, Simão? Para mim foi. Há uma puxada de camisa do Kaká, não é o que dá consequência que o Bruno Henrique acaba caindo, né? Ele gira para dominar a bola e acaba caindo. O Kaká tenta antecipar e com a mão direita tem um puxão na camisa. Para mim teve impacto, portanto a penalidade foi bem marcada. Legal, Simão. Olha, a gente já volta com você, já temos mais assunto. Rapidinho a gente já volta contigo, mas vamos falar de bola rolando. Guinegão, assunto, hein? Marcou mais uma vez. Menino de 18 anos do Terrão, a gente fez uma reportagem bem legal, né? Da origem dele ali perto de Itaquera, a família dele, os amigos, um monte de corintiano. E então ele leva esse corintianismo para campo e já fez 5 gols. Desde que ele estreou em 1º de junho, é o cara que mais marcou. O Memphis não tá nem jogando muito, né? Mas fez 2 gols. Gustavo Henrique também 2 e o Mateuzinho 2. Guinegão, artilheiro neste período, desde o começo de junho. Elton, o garoto realmente vestiu a camisa e caiu bem, né? Agora, a gente falava muito como os dois times precisavam dessa vitória para se distanciar do Z4. Ninguém se distancia. Pois jogador de personalidade, né, Edu? E tem o melhor apelido hoje do futebol brasileiro e eu sou suspeito para falar disso, inclusive. Mas acabou sendo um jogo onde o Internacional começou melhor a partida, com 5 minutos, né, já tinha criado 3 oportunidades, teve boas chances até de abrir o placar. O convocado e titular da seleção brasileira, segundo o Ancelotti, Hugo Souza, em um dos jogos amistosos nesse mês de outubro, acabou fazendo ali uma defesa no início da partida, só que o Corinthians foi mais eficiente, né? Eu acho que é uma marca desse time do Dorival, quando consegue se defender bem, quando consegue nos primeiros minutos neutralizar o adversário e tem a oportunidade de fazer essa transição rápida, de chegar ao ataque, a dupla Mateuzinho e Guinegão acabou fazendo a diferença e colocou o Corinthians na frente. No fim das contas, o Internacional, que teve muitas oportunidades, como a gente pôde ver e está vendo, né, nos melhores momentos, foi um time que no segundo tempo, com o Corinthians se fechando um pouco mais. De novo, o Dorival faz um esquema com 3 zagueiros, né, o Angelério, o Gustavo Henrique e o Kaká. Fechou muito bem. O Hugo baixando mais do que o Mateuzinho, né? O Hugo fazendo a lateral esquerda, mas fechando uma linha de 4. O Mateuzinho, quando necessário, também essa linha de 5. E acabou sendo um Corinthians que se defendeu muito bem. O time do Inter começou a alçar muitas bolas na área no segundo tempo e isso acabou não surtindo tanto efeito até que o pênalti veio. E aí o Internacional conseguiu o gol de empate já nos acréscimos. Edu, foi um jogo de equilíbrio, foi um jogo onde o Corinthians conseguiu se defender bem até onde deu. O Simão já trouxe aí as polêmicas, né? Gols anulados dos dois lados, mas o empate que talvez serve mais para o Corinthians do que para o Internacional. O Corinthians está naquele modo econômico, pensando que tem uma semifinal de Copa do Brasil lá na frente. E se distanciando cada vez mais, obviamente, né, das últimas posições e ficar numa posição confortável dentro do Campeonato Brasileiro. 30 pontos em 26 jogos é uma pontuação baixa, mas se o Corinthians administrar muito bem, consegue até beliscar uma vaga em competições internacionais e pensar na Copa do Brasil. Para o Inter, fica não é um risco tão grande, são 6 pontos de diferença para o Juventude, mas é um time que ainda mostra irregularidade, mesmo com a mudança de técnico, o que é natural, né?
É um novo trabalho, inclusive a família Dias enfrentando o Corinthians pela primeira vez e colocando em campo, né, o irmão do Romero, né, os dois Romeros aí participando dessa partida. O Oscar encontrando o Ángel e a família Dias reencontrando seus antigos comandados. Eu achava que o gol de pênalti ia acalmar um pouco a rapaziada no Beira-Rio, nada. Protesto, teve vaia no final, protesto contra o presidente Alessandro Barcelos. Pessoal, nada satisfeito com o Inter. Então é isso, finalizando aí com o último programa Sport Center. O Simon é gaúcho, né? Então tá explicado, né? Porque ele falou que foi pênalti. Cara, em nenhum momento tem puxão, cara. O Kaká, ele só coloca a mão nas costas do cara. Ele não puxa. Pode dar. As imagens tá ali, cara. Ele só encosta aqui. E o cara já vai se jogando. Na moral, cara, não foi pênalti. Isso aí não foi pênalti. Mais um jogo prejudicado. E o Fabinho Soldado aí tem razão. Sábado tem outro jogo. Será que vamos ser prejudicados de novo? 2 jogos já seguidos. Fora os outros jogos contra o Bahia, que a gente foi prejudicado também, contra o mesmo Internacional, só que a gente conseguiu fazer 4 gols, né? A gente teve que fazer, nesse primeiro jogo, no primeiro turno, tem que fazer 6 gols para valer 4, né? Então, o Corinthians sempre prejudicado, é o time mais prejudicado no Campeonato Brasileiro. É inacreditável, mano, na moral. O Corinthians tem que fazer um esforço muito grande para poder ganhar os 3 pontos, cara. Cara, se não fosse esses erros aí, claro, também vacilo do próprio Corinthians, do Dorival, do time, era pra gente estar ali com uns 40 pontos, 42, pra ficar tranquilo pra poder disputar a Copa do Brasil no final do ano, mas os caras querem um modo mais difícil, né? Vocês querem apostar quanto? Que na última rodada, se não me engano, é contra o Juventude em casa. A gente, cara, vai ter que colocar o titular porque vai dar merda em algum momento aí. A gente não vai nem se dar o luxo de poupar os jogadores. Mas tem que ver também, nessa Copa do Brasil vai ser adiada, né, mas pelo que eu tô vendo, realmente vai ser depois do término do Brasileiro aí. Espero que seja assim, que é melhor. A gente vai ter retorno, né, de Carrilho, talvez do time completo, né. Dorival quase não consegue escalar o trio ali. Apesar que o Guinegão, pra mim o trio agora tem que ser Garro, Yuri Alberto e Guinegão. Memphis aí tem que puxar um pouco de banco, porque tá osso, velho. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então até a próxima, valeu, é nóis.